Bom dia, gente, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam cuidando dos seus. Hoje a gente vai discutir, o tema da aula de hoje é nacionalidade. O artigo geral e a previsão de nacionalidade no Brasil, acho que essa aula não é uma aula das mais complicadinhas, é o artigo 12, e a gente tem que discutir a diferença que existe entre nacionalidade originária e derivada. A nacionalidade originária, ela também é conhecida como primária ou involuntária. E normalmente é a nacionalidade com a qual a gente nasce ou a que a gente tem direito ao nascer. A nacionalidade derivada é uma nacionalidade que vem do processo de naturalização. E ela é voluntária exatamente porque a própria pessoa tem que solicitar o reconhecimento dessa nacionalidade para estabelecer a naturalização. E aí, pegando nesses dois, a gente vê que a nacionalidade voluntária está prevista, a nacionalidade involuntária, a primária, está prevista no artigo 12, inciso 1º. Por sua vez, o 12, inciso 2º, discute a nacionalidade voluntária. Então, artigo 12, são brasileiros, inciso 1º, natos. E aí, nós temos as alíneas A, B e C e as 4 situações de brasileiros natos. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço de seu país. E o outro lado da moeda é os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, desde que qualquer desses esteja a serviço da República Federativa do Brasil. O melhor exemplo, de longe, é o corpo diplomático. Então, se você tem duas pessoas da Embaixada da França que têm um filho no Brasil e os dois trabalham na Embaixada da França, a criança não é brasileira, apesar de ter nascido no Brasil. Por quê? Porque, como a gente pode ver, os pais estão a serviços de seu país. Os pais são estrangeiros e estão a serviço do país. Da mesma forma, o filho de um casal brasileiro que trabalhe na embaixada francesa, e mesmo que só um deles trabalhe na embaixada francesa, ele será brasileiro, porque ele está previsto na linha B. A grosso modo, isso é o que a gente. Então, quando a gente chega na linha a gente está discutindo especificamente o critério que é conhecido como ius soli, o direito da terra, o direito do solo. Quem nasce no Brasil, como regra geral, é brasileiro. Além do ius solis, nós temos um segundo critério que é o ius sanguinis, que ele está disposto nas linhas B e C. A B, a gente já falou, os filhos de brasileiros que estão no estrangeiro a serviço do Brasil são automaticamente brasileiros natos. Quero destacar para vocês um exemplo interessante. Normalmente, quando a gente pensa nesses brasileiros que estão no estrangeiro a serviço do Brasil, o primeiro pensamento que a gente tem é a embaixada. A embaixada não está errado. Mas, por exemplo, um trabalhador da Petrobras, enquanto a Petrobras for uma empresa pública, é um brasileiro que pode estar no estrangeiro a serviço do Brasil. E aí a linha B se aplicaria. A linha C nos dá duas condições diferentes para reconhecer a nacionalidade brasileira. A primeira delas é de alguém nascido no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que seja registrado na repartição brasileira competente. E aí, nesse contexto,
o que a gente está discutindo é, por exemplo, uma família está de férias, sei lá, na Espanha. Na Espanha não, Espanha tem muito corona. Uma família está de férias, num país nórdico qualquer, ah, o filho deles nasce, ou de repente eles foram morar lá e trabalhar lá, o filho nasce, eles vão na embaixada brasileira e eles comunicam do nascimento e fazem os trâmites para comunicar do nascimento. Eh, Esse é um exemplo de aplicação do artigo 12, inciso 1º, a linha C. O outro é nascido no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que ele venha a residir no Brasil e opte a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então vamos lá. Nossa família teve o filho no estrangeiro e eles não registraram o filho na embaixada, eles deixaram isso para lá. O filho precisa morar no Brasil e, atingido a maioridade, ele precisa solicitar a nacionalidade brasileira. Nesse caso, você vai ter a nacionalidade brasileira nata, conquistada posteriormente, mas nata. E esses três é o critério que nós conhecemos como ius sanguinis. O filho de brasileiro é brasileiro. O critério do ius solis, ele é mundial. O critério do ius sanguinis, ele é mundial a grosso modo, né? Tem algumas exceções esquisitas. O critério do ius sanguinis vai variar muito de país para país. País que tem uma tradição muito forte de emigração, muitas vezes vão ter mais de uma pessoa com esse critério, mais de uma geração. Então, por exemplo, Portugal aceita o ius sanguinis de netos, não de filhos, o que coloca mais uma geração nesse contexto. Beleza? Tranquilo? Bom, nacionalidade originária, como vocês puderam ver, a pessoa já nasceu com aquele direito, aquilo é bem do nascimento da pessoa. ah, o exercício desse direito é não é voluntário, como regra geral. A nacionalidade derivada, ela tem três situações diferentes, e a gente está discutindo como é que alguém que não tem ligações com o Brasil diretamente se torna brasileiro. Relativamente fácil. São brasileiros, os naturalizados. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigindo aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e indemnidade moral. Então vamos lá, na forma da lei. Então a primeira previsão é que quem vai delimitar as regras para a nacionalidade é a lei. Joia. A, a lei em questão é o Estatuto do Estrangeiro, nos seus artigos 64 e seguintes, que regulamenta uma série de regras e uma série de possibilidades. Além da previsão normal da lei, e aí eu trouxe para vocês as condições gerais, que é a capacidade civil, ter residência no território nacional de no mínimo 4 anos, falar português e não possuir condenação penal ou estiver reabilitado. Existem regras especiais para certas situações, se for de interesse nacional, mas a regra geral é essa. E aí, além dessa regra geral, desses 4 anos, nós temos os países da CPLP, a Comissão de Países de Língua Portuguesa, que efetivamente. Então eu trouxe para vocês esses 9 países, eles mais o Brasil formam o que é conhecido como CPLP, a Comissão de Países de Língua Portuguesa, e o nacional de qualquer um desses países que venha para o Brasil pode solicitar a nacionalidade brasileira, e ele não vai seguir a regra geral, os tais 4 anos que a gente discutiu agora, ele vai se pautar pela regra especial de só um ano ininterrupto e idoneidade moral.
Idoneidade moral nesse contexto é não estar respondendo a nenhum processo. Repara que eu estou falando respondendo, não estou falando condenado, porque mesmo que ele seja inocentado, se ele está respondendo ao processo, ele não vai ter idoneidade moral. Se ele está respondendo a vários processos, menos ainda. Então, tradicionalmente, se espera o fim dos processos para garantir a nacionalidade. Nesse contexto, eu quero chamar a atenção de vocês que a previsão do artigo 12, inciso 2, a linha A, é uma previsão muito concreta que pode ser negada. Não existe um direito subjetivo à nacionalidade aqui. O Brasil, quando recusa um desses pedidos de naturalização, ele não está violando o direito de ninguém. É um direito do poder soberano conceder nacionalidade. Mas se vocês olharem a linha B, estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira, eles não estão adquirindo, eles estão requerendo. A nacionalidade já é deles, só precisa ser requerida. A linha B do artigo 12 é uma inovação interessante porque ela garante o direito à nacionalidade independentemente da vontade do Estado. Então o Brasil não pode negar a nacionalidade brasileira a um estrangeiro que mora aqui há mais de 15 anos ininterruptos e não tenha nenhuma condenação penal. Joia? Tranquilo? Queria discutir com vocês o parágrafo 1º. O parágrafo 1º cria uma situação curiosa. O parágrafo 1º fala que se houver reciprocidade entre Brasil e Portugal, são atribuídos os mesmos direitos inerentes ao brasileiro, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Então, um português que mora no Brasil, ele tem os mesmos, para todos os efeitos, ele tem os mesmos direitos de um brasileiro naturalizado, ou quase os mesmos direitos de um brasileiro naturalizado, se houver reciprocidade. Vamos a exemplos e vamos a 2 exemplos. Vamos supor que vocês queiram ir para Portugal. O parágrafo 1º do artigo 12 da Constituição, com um tratado internacional que foi assinado entre Brasil e Portugal, assegura a todo advogado brasileiro, e aí repara, formado em direito, aprovado na OAB e inscrito na ordem, o direito de advogar em Portugal. Existe um trâmite burocrático a ser tomado, lá e aqui, mas se vocês conseguirem cumprir esse trâmite burocrático, basicamente, se vocês levarem os documentos, vocês podem lá em Portugal solicitar a inscrição na Ordem dos Advogados portugueses, na Ordem dos Advogados de Portugal. Direto, sem precisar pedir o reconhecimento do curso nem nada. Eu, inclusive, me vejo numa situação muito curiosa quando eu estou em Portugal, porque o meu curso de Direito não é reconhecido como válido lá. Nem pode ser. Mas eu sou considerado habilitado para fazer mestrado, eu já fiz mestrado, tendo feito mestrado eu sou habilitado para fazer doutorado, e eu sou advogado em Portugal. Eu tenho a inscrição na ordem portuguesa e eu advoguei enquanto eu estava lá. Isso gera o efeito curioso do meu curso não estar habilitado, mas para todos os efeitos a priori que importam, funciona como se ele tivesse. Da mesma forma, a votação. Minha mãe é portuguesa. Vocês sabem disso, eu já comentei isso em sala de aula. Sendo a minha mãe portuguesa, ela vota no Brasil. Ela não é brasileira naturalizada, ela vive aqui há mais de 15 anos. Se ela quisesse, ela poderia solicitar. A solicitação dela viria nos termos do artigo 12, inciso 2º, a linha B. Então o Brasil sequer poderia recusar o pedido, porque são mais de 30 anos vivendo aqui,
ininterruptamente. Ela não tem, mas ela vota, ela paga os impostos dela, tem carteira de motorista que ela tirou aqui, tem CPF, ela não tem o passaporte brasileiro. De resto, é tudo igualzinho. E aí a questão é, a situação dos portugueses não é uma situação de nacionalidade. A minha mãe não é brasileira, a minha mãe é portuguesa. Mas ela precisa, porque esse processo é um processo tão semelhante, esse processo é um processo tão próximo da naturalização, que me parece que a própria necessidade de naturalizar se torna dispensável, porque para todos os efeitos ela exerce os mesmos direitos e tem as mesmas obrigações que um brasileiro, naturalizado. Tem alguns concursos públicos que ela não poderia fazer se ela desejasse. Então, assim, a gente tem no Brasil a nacionalidade nata e naturalizada, 4 situações para a nacionalidade nata e 3 para a naturalizada, e você tem a equiparação dos portugueses. E aí, repara, portugueses, não é países de língua portuguesa, o que é algo muito específico e concreto a ser adotado entre o Brasil e Portugal só. Bom, e aí, como eu tinha comentado com vocês, o Estado brasileiro não tem direito de recusar a nacionalidade que for conseguida nos termos do artigo 12, inciso 2º, linha B. Joia. Perda da nacionalidade brasileira. Artigo 12, parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver sua naturalização cancelada em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, no caso do brasileiro naturalizado, que adote uma postura nociva ao interesse nacional, um terrorista, ele pode ter a sua naturalização cassada por sentença judicial. Não é um processo administrativo. Joia. Inciso segundo. Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos. E isso é importante. Quando você adquire uma outra nacionalidade, você perde a brasileira. A Constituição prevê isso. Ela nos traz 2 exceções. O reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, que é o meu caso. Eu sou português, mas como a minha mãe é portuguesa, pelo ius sanguíneos eu tenho direito à nacionalidade portuguesa originária. Direito que eu gozo, direito que eu usufruo desde os meus 10 anos de idade, mais ou menos, se eu me lembro bem. Beleza. Nesse caso, eu não perco a nacionalidade brasileira. Por outro lado, se eu tivesse uma nacionalidade americana, que não era originária, que fosse naturalizada, eu perderia. Isso são decisões relativamente recentes que a gente tem no Brasil. Eu trouxe para vocês um exemplo de uma decisão de 2016, que uma brasileira se naturalizou americana. Ela não precisava ter se naturalizado americana, mas ela se naturalizou. E aí, ela foi acusada de homicídio, fugiu para o Brasil. Ela foi acusada de matar o marido e fugiu para o Brasil. E os Estados Unidos pediu a extradição. E o Brasil concedeu, porque ela não era mais brasileira. Não sendo mais brasileira, não haveria por que negar essa extradição. Os Estados Unidos estavam pedindo a nacionalidade. Os Estados Unidos estavam pedindo a recuperação de um nacional deles e o Brasil entregou. Esse caso gerou muito polêmico porque foi uma das primeiras vezes que o Brasil fez isso. Não é uma coisa muito comum. Mas existe uma exceção. Você pode adquirir uma nacionalidade derivada
se ela for uma exigência do Estado estrangeiro para a condição de permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. E aí, civis é a palavra-chave. Condição de permanência no seu território é fácil. Então imagina que a gente está falando de um país que só aceite que para você morar lá por um determinado tempo, você precisa da nacionalidade brasileira. Desculpa, você precisa da nacionalidade daquele país. Se eu me lembro bem, o Canadá tem uma regra parecida com isso. Se você ficar lá mais de 4 anos, para você continuar, você tem que adotar a nacionalidade canadense. Então, alguém vai lá fazer um mestrado, emenda o mestrado com um doutorado, são quase 6 anos de estudo, e aí ele é comunicado que ele não pode ficar no Canadá, e eu estou usando o Canadá como um exemplo, eu não tenho certeza se essa legislação está correta, mas ele é informado que ele não pode ficar no Canadá, ele não pode terminar o curso se ele não se tornar canadense. Então, ele está sendo obrigado a adquirir a nacionalidade canadense para permanecer no território. É uma exceção, a exceção do artigo 12, inciso 2 da linha B. E aí, para o exercício dos direitos civis, isso também é uma exceção. Alguns países muçulmanos, não vou me lembrar qual deles de cabeça agora, autorizam as mulheres a ter patrimônio, mas só se a mulher for muçulmana. Só se a mulher for nacional, desculpa. Se ela não for nacional, ela não tem direito a ter patrimônio naquele país. Quem tem o patrimônio todo é o marido. Então repara, nesse caso concreto, a gente está discutindo de uma mulher que precisa adquirir a nacionalidade estrangeira para exercer um direito civil, direito de propriedade. Também é uma exceção reconhecida, não há nenhum problema. O grande problema mesmo é quando a gente está discutindo, por exemplo, brasileiros que vão para os Estados Unidos, como que eu falei antes, e que querem votar lá, ou querem ter garantido o direito de entrar e sair dos Estados Unidos em um passaporte americano. Eles podem fazer isso, vão seguir a legislação americana, não tem problema nenhum, mas ao adquirir essa nacionalidade como uma nacionalidade derivada, eles perdem a nacionalidade brasileira e o STF tem implementado isso. Eu uso os Estados Unidos porque é o exemplo clássico e é a situação mais comum que a gente está discutindo e enfrentando. Bom, a lei não pode estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Quais são esses casos? O que distingue um brasileiro nato de um brasileiro naturalizado? Primeiro, os cargos previstos no artigo 12, parágrafo 3º, são privativos de brasileiros natos. Os cargos de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado e ministro do STF. Não por acaso, esses casos são exatamente a linha sucessória da presidência da República prevista no artigo 80 da Constituição. A carreira diplomata, o oficial de Forças Armadas e o ministro de Defesa, que é para evitar conflitos de interesse e lealdade devido a nacionalidades distintas. Gente, existe a nacionalidade originária e existe a nacionalidade derivada por quê? Porque a ideia é que a pessoa está protegida em seu estado e o estado tem uma obrigação para com os seus cidadãos, para com os seus nacionais. O Brasil pode recusar um estrangeiro que venha para cá, porque se ele der a nacionalidade brasileira, ele está assumindo a responsabilidade por aquela pessoa e deve proteger os seus interesses na seara internacional. A, a lógica aqui, e a lógica sempre é que uma pessoa tenha nacionalidade, porque quando ela não tem, isso se torna um problema. Uma pessoa sem nacionalidade não tem documentos válidos. Tem um filme, se eu me lembro bem, o nome dele é O Terminal. Ele é bem interessante. Ele relata a história de um cara que estava vindo de uma das repúblicas da antiga União Soviética para os Estados Unidos.
E durante o voo, houve uma revolução no país dele. Havendo uma revolução no país dele, o país não existia mais, o país tinha se dividido, e todos os documentos dessa pessoa não eram válidos. A pessoa não era ninguém, porque não tinha ninguém que reconhecia aquela documentação como válida. E isso tornou uma situação desconfortável, porque ele era um diplomata de um regime que não existia mais, mas que podia ser perigoso, porque ele era um traidor, podia ser um espião, que não podia entrar nos Estados Unidos e não podia sair dos Estados Unidos por falta de documentação. Isso, o filme é baseado em fatos reais, e isso se torna uma situação desconfortável. De novo, alguns países em guerra e algumas regiões de fronteira têm esse problema. A intenção no direito internacional é evitar uh, o apátria, evitar aquela pessoa que não tem nacionalidade. É por isso que o Brasil reconhece a possibilidade de dupla nacionalidade no caso das nacionalidades originárias, como eu. O problema é que, além disso ser possível, justamente porque o sistema não é perfeito e ele nunca é, a situação que a gente fica é uma situação de uma pessoa que, por ser filho de brasileiro, tendo morado a vida toda no estrangeiro, não é o meu caso, mas é o caso de outra pessoa, pode se tornar presidente do país. E aí, os conflitos de interesse e de lealdade que querem ser evitados nos termos do artigo 2º, parágrafo 3º, com as carreiras diplomáticas da Marinha e da Defesa, não são com a dupla cidadania. O sistema não é perfeito, mas é o melhor sistema que se tem, e opta-se por esse risco, primeiro porque é relativamente raro a dupla nacionalidade, ela acontece, mas não com muita frequência, e segundo, porque é melhor para o cidadão, e aí o pensamento sempre é um pensamento do cidadão, ter a possibilidade de mais de uma nacionalidade do que ficar sem nenhuma. A lógica aqui, como eu estava explicando, era proteger a segurança nacional. Bom, dito isso, é bom lembrar que nenhum brasileiro pode ser extraditado, salvo o naturalizado. A gente já falou disso há umas 2 aulas atrás, se eu me lembro bem. Então, a outra grande distinção é a possibilidade de extradição de brasileiros naturalizados. E, por fim, a perda. Empresas jornalísticas no Brasil tem uma regra na Constituição para isso. Elas têm que ser de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Você não pode ter um jornal no Brasil se você é um brasileiro naturalizado há menos de 10 anos ou se você é um estrangeiro. A ideia é que a mídia é muito importante e deixar o controle da mídia de um país para estrangeiros é perigoso. Então, existe a adoção no país dessa medida e assim, está bastante certo. A gente tem empresas televisivas que são grandemente influentes no mundo, não só no Brasil. Já foram mais, a gente está passando por um momento de uma nova fase da TV com serviços de streaming, mas em geral isso funciona bem. E por fim, só para terminar esse conteúdo mesmo, símbolos nacionais, aqui não tem nada demais. A língua portuguesa é o idioma oficial do Brasil, e os símbolos da República Federativa do Brasil é a bandeira, o hino, as armas e o selo, com os estados podendo ter símbolos próprios. Difamar os símbolos nacionais é crime, mas sim, é bem direto, é só para vocês saberem, a Constituição tem uma previsão para isso. Tá bom, galera? Gente, boa noite para vocês, boa semana, bons estudos e a gente se vê na nossa próxima aula.